Aleluia! Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo, eu quero ler com vocês 3 textos bíblicos. Mas antes da gente dividir a palavra, eu só queria ter um momento para dízimos e ofertas e para conhecer os nossos visitantes. Ontem tivemos o nosso movimento de evangelismo. Hoje a Vitória apareceu aqui. Vitória, você é bem-vinda. Está se comportando muito bem, show de bola, é desse jeito. Vinícius também está aqui, seja bem-vindo, Vinícius. Esteve na quarta-feira, está visitando a gente e voltou hoje, muito bom. Você é um camarada firme, disse que vinha e veio. Legal, eu gosto disso, pessoas que têm palavra e comprometimento, que bom. E nós queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos visitantes e muitos outros virão, amém, queridos? Então, prepare-se para receber pessoas novas na igreja em nome de Jesus. E nós vamos ter um momento para dízimos e ofertas, mas antes, a gente quer dar um presente para esses nossos visitantes. Tem ali o Vinícius e a Vitória, mais alguém está visitando a gente? Eu não estou olhando, não estou lembrando. Primeira ou segunda fez? Não, só eles, né? Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia rapidamente, junto comigo, aqui no texto que está no livro do Apocalipse, por favor. O último livro da Bíblia. O último livro da Bíblia. No capítulo de número 20 e... Eu só confundo se é 21 ou 22. 22. Capítulo de número 22. Versículos 1 e 2, o último livro da Bíblia, literalmente, e o último capítulo desse último livro, Apocalipse, capítulo 22, versos 1 e 2, está escrito: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal. Fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Amém, queridos? A gente tem uma promessa de Deus, de que, primeiro, nós todos seremos curados com o novo céu e com a nova terra. Temos uma promessa de Deus, de que há um rio que flui com a água da vida, que traz para a gente sustento, que traz para a gente esperança, que renova a nossa esperança. Se tem um propósito de Satanás em seus intentos, é roubar do seu coração a esperança, roubar no seu coração a esperança de transformação, roubar em seu coração a esperança do sustento que Deus te dá, roubar em seu coração a esperança que você tem de fazer coisas que você ainda não fez, conquistar coisas que você ainda não conquistou, viver experiências que você ainda não viveu. Mas se há uma promessa do Deus vivo em que nós cremos, é que Ele vai suprir cada uma dessas nossas necessidades e que nós seremos satisfeitos no Senhor. E por fim, viveremos sendo saciados, continuamente saciados, por esse rio da água da vida que flui do trono de Deus. Você pode dizer amém? Agora, isso começa quando? Quando nós falamos desse texto bíblico, falamos de algo que acontece na eternidade. A eternidade, ela é um pouco confusa para a gente entender, porque ela não tem início e nem tem fim. Então a gente entende que esse movimento ele está acontecendo agora, nesse exato instante, porque ele está dentro do ambiente da eternidade. A gente não consegue compreender isso, mas não é a respeito do que você pode compreender, mas é do que você pode crer. Então, ainda que o seu intelecto, a sua razão, o seu racional não compreenda, há um movimento espiritual e sobrenatural de Deus que supre, que cura e que abençoa e que trata cada um de nós nesse momento. Isso já aconteceu, está acontecendo e continuará acontecendo ininterruptamente. E é dentro dessa perspectiva de um Deus que cuida, de um Deus que sustenta, de um Deus que protege, de um Deus que cura, de um Deus que abraça, de um Deus que recebe, de um Deus que não nos deixa faltar coisa alguma, que nós somos fiéis ao Senhor enquanto estamos aqui nesta terra e enquanto não chegamos no lugar que o Senhor Jesus prometeu para cada um de nós, que é nos céus, onde viveremos a vida eterna.
E é nesse movimento de entendimento de que as coisas de Deus já estão acontecendo na nossa vida, que a gente vive aqui na terra de um jeito diferente. Que a gente vive aqui na terra com uma certeza, uma convicção e uma expectativa de que Deus está no controle de todas as coisas. E dentro desse movimento, a gente quer que outras pessoas saibam disso. A gente quer que outras pessoas que ainda não conhecem, que estão sendo roubadas, sendo mortas, estão sendo oprimidas, elas reconheçam e conheçam que Jesus Cristo é o Senhor. Para isso existe a igreja. Através dos seus ministérios, através da própria existência da igreja, através daquilo que Deus quer fazer aqui, é através de nós. Outras pessoas serão abençoadas e receberão o entendimento de que Jesus Cristo é o Senhor. Quando você for dizimar e quando você ofertar, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você está fazendo parte de uma obra de Deus que visa a eternidade. Que a primeira e principal missão da igreja é proclamar o evangelho da salvação de Cristo Jesus para libertar pessoas que estão presas ao pecado, para que elas sejam libertas do poder da morte e, por fim, tenham a vida eterna. Essa é a missão da igreja, é para isso que você está dizimando, é para isso que você está buscando ao Senhor, é por isso que nós ofertamos e contribuímos com aquilo que o próprio Deus faz chegar em nossas mãos, para que essa obra se torne possível, para que possamos experimentar e continuar experimentando as promessas do Senhor, que já estão vigindo, está certo isso? Estão acontecendo nesse momento, estão de fato, efetivamente, sendo liberadas dos céus para as nossas vidas. Você crê nisso, querido? Então, quando você oferta, quando você dizima, você está entrando na dimensão da fé e está experimentando uma perspectiva sobrenatural de Deus para a sua vida. Não perca a esperança, não perca a fé, não perca o coração da missão da igreja e dos propósitos para os quais a igreja existe. Aleluia! Então, eu vou pedir para a nossa diaconisa e para a nossa obreira para distribuir os envelopes de dízimos e ofertas. A gente, como está sem o Ministério de Louvor aqui, eu queria pedir lá para o pessoal da mesa colocar uma música. Ah, está aqui o pessoal da mesa? Mas é de lá que vem, né? Eles me ouvem? Isso, já até botaram. Pessoal rápido, né? Colocaram um relógio ali, excelente ideia. Perto, ligado na tomada, e agora o relógio está certo. Tá bom, Paulinha? Cadê a Paulinha? A Paulinha tem que fazer um outro cartaz agora. O relógio está certo. O Espírito da verdade. Amém. Aleluia. Então, enquanto a gente está nesse movimento espiritual de ofertar, de dizimar e de reconhecer o sustento e o cuidado de Deus em nossas vidas, você é tentado a não crer nisso. Você é tentado a perder essa esperança. Mas mais forte que o tentador é o poder de Jesus Cristo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então, se você preparou seu dízimo, a sua oferta, pode levantar-se, vem até aqui, coloca aqui nessa urna que é o gasofilácio. Você que está online, a gente projeta aí os dados para a conta bancária, para a transferência, e que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Feitos e falhas, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus do vale. Não há lugar que a tua graça possa me achar. Não há nada. Aleluia. Vamos orar agradecendo ao Senhor por cada dizimista, cada ofertante. Pastora Marisa, você pode fazer essa oração, querido? Agradecendo a Deus pelos dízimos, ofertas e por cada visitante, por cada ofertante e por cada visitante também. Acho que tem que ligar. Vamos orar. Vamos orar.
Vamos orar, querida igreja. Senhor, bendito é o teu nome por essa manhã especial nas nossas vidas. Bendito é esse dia que o Senhor nos permite viver em família, em unidade, em amor, em graça e misericórdia. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o teu povo, que nós, que somos o teu povo, temos de entregar ao Senhor o fruto do nosso trabalho, daquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos, que são os nossos dízimos e as nossas ofertas. Te agradecemos pela honra que temos de devolver ao Senhor aquilo que lhe pertence. E Deus, termos o coração ofertante e grato por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja. Louvamos o teu nome, Senhor, por essas vidas preciosas que estão nos visitando, que estão aqui conosco hoje, que são preciosas para o Senhor e por isso preciosas para a tua igreja. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor as proteja e que elas tenham um encontro com o Senhor e que elas possam entregar as suas vidas ao Senhor e honrarem o teu nome pela sua existência. Nós abençoamos os dízimos, as ofertas, te agradecemos pelos visitantes, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela tua graça, misericórdia, pelo perdão dos nossos pecados, pela salvação da nossa vida. Te agradecemos porque Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo. Nós declaramos isso nessa manhã. Jesus está vivo, Ele está vivo. Nós bendizemos o teu nome, te agradecemos pela tua obra nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa família, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, querida. Aleluia, Deus é maravilhoso, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 20, deixa eu deixar com você, eu tenho 3 textos bíblicos para a gente ler hoje, João 20, Lucas 24 e Atos 1. João capítulo 20, do versículo 19 até o versículo 31. Evangelho de João, capítulo 20, verso 19. Diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, domingo, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou-se, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Verso 22. Jesus ainda não tinha ido aos céus. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aleluia! Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Aleluia! Recebam o Espírito Santo. Agora, deixa eu ler com você o texto de Lucas, capítulo 24. Mas eu só queria pontuar aqui nesse texto de João uma coisa que me chamou muita atenção. Logo no início, Jesus apareceu para os discípulos e ele falou: paz seja com vocês. Né? Alô? Paz seja com vocês. Amém, queridos? Amém. Mas aí daqui a pouco, de novo, Jesus mostrou os lados, mostrou a mão, e no versículo seguinte, 21, ele fala, novamente ele fala: paz seja com vocês. Aí eu te pergunto, será que os discípulos receberam completamente a paz que Jesus queria dar para eles na primeira vez? Sim ou não? A gente entende que não. Porque se tivessem recebido a paz na primeira vez, Jesus não precisaria novamente dizer
paz seja com vocês. Não diz respeito a ele ter ou não ter paz para entregar. Não diz respeito a ele ser ou não ser a paz. Diz respeito à capacidade que nós temos de receber. Ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Mas ele mandou que ficassem em Jerusalém e orassem para receber o... Não significa que o Espírito Santo não foi liberado. Significa um movimento de que nós precisamos receber. O que nós precisamos entender no nosso relacionamento com Deus é que o fato do Senhor ter disponível para dar não significa que automaticamente nós recebemos. Jesus tem paz para dar ao teu coração, amém? Mas você precisa buscar essa paz até receber essa paz. Jesus tem a porção do Espírito Santo liberada sobre a tua vida, amém? Mas você precisa pedir e buscar esse Espírito Santo. E quanto mais você estiver buscando, mais você receberá. Jesus é o dono da sabedoria, amém? E você já tem a sabedoria de Deus, aleluia! Mas quanto mais você buscar sabedoria, mais você receberá. Jesus é o Senhor, e o que Ele tem já é suficiente para as nossas vidas. Quanto mais eu buscar dEle, mais eu receberei dEle, mais eu me fartarei dEle. Quando Jesus estava com aquela mulher samaritana, Ele falou, se você soubesse quem eu sou, você pediria. Eu te daria uma água que vai jorrar por dentro de você. Que água é essa? Eu não conheço. Aí Jesus fala, eu sou aquele que vai dar para você o que ninguém mais pode te dar. Mas isso implica em uma busca, isso implica em um desejo de você buscar a presença do Senhor. Então Jesus, nesse momento aqui, ele aparece aos discípulos porque ele queria mostrar para todos que ele havia ressuscitado. Se você voltar um pouquinho à história, houve um terremoto, o túmulo ele teve aquelas rachaduras, a pedra que foi rolada lá para fechar o túmulo onde Jesus foi colocado, onde o corpo de Jesus foi colocado, ela foi selada com uma pedra, essa pedra ela se desfez, ela rolou. Jesus então foi visitado pelos anjos e Jesus ressuscitou. 2 discípulos correram, não encontraram mais a Jesus, mas encontraram um anjo. Um chegou primeiro, mas ficou só olhando com medo de entrar. O outro chegou depois, foi logo entrando. As 2 mulheres chegaram e todos receberam a mesma notícia. Olha, eu vou aparecer para vocês. Fiquem juntos e eu vou aparecer para vocês. Fiquem juntos e eu vou aparecer para vocês. Aleluia, igreja. Fiquem juntos e eu vou aparecer para vocês. Fiquem juntos. Fiquem todos reunidos no mesmo lugar e vocês receberão poder. Veja, há um movimento que acontece quando nós estamos juntos, quando nós estamos no mesmo lugar, quando nós buscamos a Jesus, quando nós nos conectamos com essa realidade da ressurreição. As mulheres então falaram para os amigos, para os discípulos, e daqui a pouco eles estavam numa casa. Para ficar junto a gente fica, é para esperar aqui a gente espera, mas o que vai acontecer agora? O que vai ser agora? Então Jesus aparece, e o texto fala que estavam portas fechadas, mas ele entrou, não havia mais limite. Ele entrou. Portas fechadas não impedem Jesus de entrar no teu coração. Portas fechadas não impedem a obra de Jesus na vida das pessoas. Se tem uma coisa que você precisa aprender, sobretudo o pessoal que vai ao evangelismo, é que a primeira reação de quem recebe a palavra é dizer não, eu não quero. Mas portas fechadas de coração não resistem ao amor e à misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ainda que sejamos nós homens que falamos, e às vezes a gente fala de um jeito que toca, e às vezes a gente fala de um jeito que não toca tanto assim, mas é o Espírito Santo quem convence. A obra é do Senhor, é Ele quem faz as coisas acontecerem, é Ele quem vai mudando as mentes e os corações, é Ele quem faz isso. Isso é maior do que qualquer coisa que um homem possa fazer, porque a obra de Deus ela é uma obra espiritual, e ela vem, e ela se movimenta, e ela acontece através do próprio Espírito Santo do Senhor, amém? Então, Jesus ele aparece para os discípulos, e quando ele aparece, ele se revela. Agora sim, Lucas, capítulo 24,
deixa eu ler com você do verso 36 até o verso 49. Lucas é um pouquinho antes, capítulo 24, verso 36 a 49, diz assim: os discípulos estavam lá naquela casa, naquele lugar, e enquanto falavam sobre isso, sobre o quê? Sobre a morte de Jesus, sobre o que aconteceu da crucificação, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: paz seja com vocês. Você já olhou esse texto, né? Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Então ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que vocês levantam dúvidas no coração de vocês? Se tem uma coisa que a gente gosta de fazer no nosso coração, e é um gosto ruim, né? Tem gente que não gosta de feijão. E tem gente que não gosta de certeza. Tem gente que adora levantar uma dúvida no coração. E quando diz a respeito da fé, quando diz a respeito de Jesus Cristo, há tantas dúvidas que a gente levanta no coração. É desse jeito, é daquele jeito, é isso, ou é aquilo, ou vai desse jeito, ou vai daquele outro lugar. À medida da possibilidade, a gente vai ensinando, vai discipulando, mas a obra de convencimento e que traz a verdade de Deus, somente através do Espírito Santo de Deus, para o coração daqueles que têm boa vontade de ouvir. Você tem boa vontade de ouvir o Senhor? Aleluia! Se você tiver boa vontade, o Senhor vai te ensinar. Boa vontade é ser flexível, boa vontade é querer mudar de opinião. Porque fazer o que Jesus quer é mudar de opinião. Não continuar na sua própria opinião para você ter razão. É uma mudança de mentalidade, de opinião para fazer o que Jesus quer. E às vezes mudar de opinião é difícil. Mas Jesus, Ele vai te convencer, porque Ele te ama. Ele te ama. Não é uma obra de convencimento natural ou racional. É uma obra do Espírito Santo de Deus. E a gente, às vezes, insiste em ficar levantando dúvidas no coração. Eles estavam ali diante do Senhor. Eles estavam ali diante de uma coisa que era inegável. Mesmo assim, levantavam dúvidas no coração. E aí, então, Jesus, ele recorre à prova tácita. Por amor e por misericórdia, ele fala: eu vou mostrar para vocês que eu sou eu mesmo. Olha aqui, ó. Vejam aqui as minhas mãos. Vejam os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem nem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho, porque o corpo de Jesus ressuscitou. Você pode dizer isso? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Essa é a razão da nossa esperança. É nessa certeza e nessa convicção que existe a nossa fé em Jesus Cristo. E foi por isso que ele apareceu. Tendo dito isso, verso 40, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, olha isso. Eu estou falando de quem? Eu estou falando de que tipo de gente? Daqueles que andaram com Jesus durante 3 anos. Eu estou falando de quem? De que tipo de gente? Daqueles que, em teu nome, Senhor, expulsamos demônios, em teu nome, Senhor, fizemos maravilhas, sinais e prodígios. Eu estou falando de que tipo de gente? Então veja, não existe crente super crente, o pam das galáxias que nunca vai ter dúvida no coração, porque se era para alguém ser assim, era para seus discípulos. Você concorda comigo? Sim ou não? Tem alguém que teve mais acesso a Jesus do que eles? Viram mais Jesus do que eles? Participaram da multiplicação dos pães? Filipe tomou lá os 5 pães e 2 peixinhos daquele garoto gordinho que tinha levado para o lanche, participou daquela movimentação toda. Filipe participou daquela multiplicação. Tanta coisa aconteceu na vida deles. Eles viram tanta coisa linda, tantos milagres, pessoas sendo curadas, viram um camarada sendo descido pelo telhado da casa e sendo restaurado, começando a andar, viram um cego que estava à beira do caminho sendo transformado, viram uma mulher que estava há tantos anos enferma sendo curada, viram leprosos sendo purificados, mas Jesus apareceu para eles, era o próprio Jesus que aparece para os discípulos e eles não conseguiam acreditar que era Jesus. Isso é dureza de coração. Isso é o natural de cada um de nós. Isso inclui nós, seres humanos. Inclui nós, discípulos de Jesus.
Então, quando acontece isso, Jesus não desiste dos seus filhos, amém, queridos? Verso 39, vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me, toquem-me. E aí, verso 40 que eu estou lendo, né? Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos. E verso 41 traz uma explicação incrível. E por não crerem ainda não conseguiam crer depois de tudo isso, o que precisa acontecer para você crer? Qual outro sinal que Deus tem que dar na tua vida? Será que 10 anos depois tem que acontecer de novo? Está de bom tamanho, né? 2 vezes está bom. Por que você tem dificuldade de crer ainda? Sabe, queridos, uma coisa impressionante é que, estudando história, a gente vai aprendendo que a tradição oral vale para todos os documentos históricos. Mas quando se trata dos documentos históricos que dizem respeito de Jesus, não vale. É incrível. Tudo que foi falado, tudo que foi acontecido, tudo que foi escrito, as navegações, os movimentos, os escritos nas pedras, tudo aquilo vale como documento histórico. Mas o livro de Isaías, que foi encontrado inteirinho e está guardado lá no Museu do Livro em Israel hoje, nesse tempo, agora, não vale. Vocês estão entendendo que o inimigo quer manter você na escravidão da incredulidade, dizendo para você que o que é, não é. Dizendo para você que Jesus existe. E a incredulidade do coração, ela vem sendo trabalhada para que você não consiga crer que Ele existe. Então a Páscoa, que é celebrada por muitos com chocolate, eu adoro chocolate, não tanto quanto pudim de leite condensado. Teve um irmão da igreja, eu não vou dizer quem, né, Liza? Mas é da tua família. Um irmão, não vou dizer quem. Filho homem da sua mãe, Liza, entendeu? Que me mandou uma fotografia absurda de um ovo de chocolate com um pudim de leite condensado dentro. Eu nem sabia que existia aquilo. Eu falei, mas que é isso, Senhor? Eu amo chocolate. Mas o inimigo quer que você acredite que Páscoa tem a ver com coelho. Coelho? Chocolate? Maridos presentes, e eu me incluo dentre eles. Qual foi a última vez que você comprou um chocolate para dar de presente para sua esposa? Chocolate branco que ela gosta. Tirou onda. Sexta-feira. Uau! Tirou onda. Eu me rasgo aos teus pés, me humilho diante de ti. A última vez que quem me deu um chocolate foi minha esposa, que foi numa loja que a gente gosta muito, não vou fazer propaganda. E aí comprou uma barra e me trouxe de presente, que foi devorada rapidamente, antes que certas outras pessoas vissem. Páscoa não é chocolate, queridos. Querem te enganar, querem te iludir, querem manter o teu coração na incredulidade. Por que a sociedade ela luta contra a ressurreição de Jesus, se Jesus ressuscitou? Por que as histórias contadas, elas tentam enganar e dizer que Jesus não ressuscitou, se Ele ressuscitou? Foi visto por mais do que 500 pessoas, os seus próprios discípulos o viram. Por que existe essa batalha contra a verdade de que Jesus Cristo ressuscitou? Por que vocês ainda não creem nisso? Como nós somos difíceis de crer. Gente dura de coração que a gente é. Eu pego aqui o exemplo dos discípulos que andaram com Jesus, caminharam com Jesus, tiveram experiências com Jesus, foram usados por Jesus, mas conseguiam não crer nele. Mesmo o vendo, mesmo tocando nele, tinham medo, recebam a paz. E Jesus falou, recebam a paz, eu já dei, tá? 2 vezes, porque eles ficavam nervosos, assustados. Se isso não for uma obra que é a obra do inimigo para tentar fazer você desacreditar na ressurreição, o que mais seria? Amém? Você está comigo? Está entendendo a batalha espiritual que envolve a ressurreição? Então repita comigo, Jesus ressuscitou. Não deixa que te roubem isso. Não deixa que te digam o contrário do que isso.
Jesus veio, nasceu em carne, morreu na cruz, ressuscitou e voltará. Aleluia! Essa é a mensagem que você não pode deixar ser roubado. Naturalmente, mesmo com toda a experiência, com todo o tempo de igreja, com todo o tempo de Cristo, com toda a leitura e campanha bíblica que você faz, com todo o tempo de campanha de oração, você, como um discípulo verdadeiro e fiel, você pode ser tentado a insistir e não crer ainda. Verso 41, e por não crerem ainda, tão cheios de alegria, de espanto e aquela confusão de sentimentos, as emoções perturbando, ele lhe perguntou: vocês têm algo aqui para comer? Você acha que Jesus estava preocupado em comer alguma coisa, queridos? Ele fez isso por misericórdia. Ele fez isso por misericórdia. Eu até poderia brincar dizendo que eu como os pudins que eu recebo por misericórdia, para agradar os irmãos da igreja. Mas não seria verdade, eu como porque eu gosto mesmo. Mas Jesus comeu esse peixe aqui por misericórdia, para que crescem nele. O que Jesus pôde fazer, ele fez. O que ele pode fazer, ele faz. O que estava ao alcance dele, te amar até a morte, e morte de cruz, ele fez. Por que você não crê ainda? Por que você não crê ainda? É tempo de você abrir o teu coração e crer em Jesus Cristo. Isso. Vai passar por um processo e não é automático. Não vai chegar aqui na igreja, de repente, com uma vida toda complexa, arrebentada, destruída, e achar que vai ter uma mágica que vai mudar a tua vida. É um processo. Mas nós estaremos aqui para te ajudar, caso você queira participar desse processo. Nós estamos aqui há 21 anos, ajudando aqueles que querem participar desse processo. Nós somos a igreja de Cristo. E como o Ravel canta, o Coliseu não parou a igreja. Ninguém para a igreja do Senhor. E nós somos a igreja do Senhor. Aleluia! A igreja não para. E quando falta de um jeito, manda de outro. E quando acontece um problema, outro se levanta. E o reino de Deus é vitorioso, é vencedor. É o reino de Deus. E quando o inimigo tenta te parar, te paralisar, Deus abre uma porta, às vezes uma janela. Abre um caminho. Tem até uma canção que a gente canta. Deus fará um caminho onde nunca existiu. Um caminho novo se fará na tua vida. Eu creio nisso. Não abra mão de caminhar o caminho novo que o Senhor propõe a você. Só tem que acreditar. Nesse mesmo movimento, 2 discípulos do Senhor que ouviram que tinham que ir para Jerusalém, que essa orientação, esse era o movimento, foram pelo caminho contrário. Por quê? Porque eles não acreditaram. Tiveram dúvidas. Ouviram, mas não acreditaram. E por que não acreditam? Porque dói. Porque é difícil de crer. Porque como é que eu vou... A gente cantou aqui hoje com a música do Igor. Não pelo que vemos, mas pelo que cremos. E essa é uma competição entre o natural e o sobrenatural, entre o que eu vejo e aquilo que eu creio. E como é que eu vou crer se eu não vejo? Aí cansa, você entra numa confusão e você não resolve essa questão na sua vida. Decida ser alguém da fé. Repita comigo: Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia. Então presta atenção. Às vezes você vai ser tentado, vai ser tentada a não crer ainda. E Jesus, ele vai insistir com você. E vai fazer o que for preciso para chegar até você. E quando ele viu que os discípulos não creram, Jesus falou: então me dá um pedaço de peixe para eu comer. E verso 42, deram então um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Para mostrar que não era um espírito, para mostrar que não era um fantasma, para mostrar que era ele que tinha ressuscitado. Era o mesmo Jesus que tinha ressuscitado. Porque diante daquilo que é impressionante, diante daquilo que é tremendo, nós somos tentados a não crer. E eu quero dizer para você o seguinte: diante da promessa que Deus coloca na tua vida, você vai ser tentado a não crer nas promessas do Senhor. Você vai ser tentado a não crer que Deus suprirá em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Você vai ser tentado a, de alguma maneira, se sentir o responsável em você fazer todas as coisas para que a sua vida dê certo. Você vai ser tentado a achar que se você não fizer os movimentos certos,
As coisas não vão acrescentar na sua vida e você vai fazer o teu esforço. Aí quando você consegue, pelo movimento que você faz, alcançar alguma vitória, você fala, eu consegui. Opa, então se eu fiz e eu consegui, depende de mim, não depende de Deus. Depende de mim, não depende do Senhor. E aí é que é a falha. Outra falha terrível é quando você fala, depende só de Deus. Deus é um Deus de aliança, amém, queridos? Então depende de Deus, diga assim, ó, depende de Deus. Mas também depende de mim. É aliança, é parceria. Quando Deus chamou Abraão, ele falou, da sua parte, você vai fazer assim, assim, a circuncisão. Da minha parte, eu vou fazer assim, assim, assim. E Deus fez a parte dele. Então é nesse movimento onde eu me alio com Deus, e essa aliança que eu faço com Deus, ela é a fé. Porque quem não consegue crer, não consegue fazer de acordo com os mandamentos do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu me manifestarei a Ele. Então preste atenção, porque a ressurreição é um movimento que garante a você a certeza da sua esperança. E você vai ser tentado a não crer nisso. Mas você pode dizer, fazer a sua parte, dizer, eu escolho crer, eu creio, eu decido crer, eu sou da fé, eu sou crente, eu escolho crer. Você pode dizer isso? Diga para você mesmo, diga no mundo espiritual, eu escolho crer. É uma escolha, é uma opção, é o seu movimento. Então o que eu tenho que fazer? Você tem que crer. E se creres, verás a glória de Deus. E como é difícil crer no Senhor. Às vezes cremos em outros autores, em outros livros, em outras respostas, em outras direções, mas não cremos na palavra do Senhor. E é por isso que versículo 44, Jesus começa a mostrar as coisas. E no 45 ele faz algo que é necessário para cada um de nós. Verso 44, Lucas 24, 44. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto eu estava com vocês, que era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava dito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Verso 45, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Aleluia. Nós precisamos de entendimento para compreender o que diz as Escrituras. Ore por isso. Senhor, abra o meu entendimento para que eu possa compreender as Escrituras. Abra o meu entendimento para eu entender o ensino da Tua palavra. Cuidado, quando você diz, mas eu já compreendi, eu já sei, Pai, eu já sei. Cuidado. Como uma criança, você pode dizer para o Senhor, mas eu já sei. A tua oração deve ser, abra o meu entendimento para que eu possa compreender as Escrituras. Elas são capazes de dividir alma e espírito. Elas podem discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Elas podem fazer divisões dentro de nós que humanamente e mentalmente são impossíveis de serem feitas. É a palavra de Deus que nós precisamos buscar para que o nosso entendimento seja aberto. Por isso que a Bíblia mesmo fala, você quer fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Nesse tempo de ressurreição, a mensagem do Ministério Palavra da Verdade para a sua vida é, seja crente. Creia. Escolha dizer, Jesus ressuscitou. Peça ao Senhor que lhe abra o entendimento das Escrituras. Verso 46, ele lhes disse, está escrito, o Cristo haveria de sofrer, ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Em seu nome, seriam pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Verso 48, vocês são testemunhas dessas coisas. Vocês estão vendo isso. Então, eu lhes envio a promessa do meu Pai. Não fiquem lá na cidade, não. Fiquem nela, somente até serem revestidos do poder que vem do alto. O povo estava reunido na Galileia, Jesus apareceu, soprou o Espírito.
Jesus vira para os discípulos e fala: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto. 120 entraram nessa fé, foram para aquele culto e foram revestidos do poder de Deus. Tem gente que prefere não vir à igreja. Tem gente que prefere não fazer parte desse movimento onde Jesus está e onde é revestido do poder de Deus. Mas você está aqui, amém? Então vira para quem está do teu lado atrás de você e fala: que bom que você está aqui, no lugar onde Jesus está. Que bom que você está aqui, no lugar onde Jesus está. Mas Jesus te chamou para ficar aqui, mas também para sair daqui. Hoje é Páscoa, tem gente que vai comer uma comidinha especial, né? Tem gente que vai fazer um almoço especial, arroz, feijão, batata frita. Não tem comida aqui hoje não, Vitória. Poxa, eu estou meio de fome também, Vitória. Mas sabe o que acontece? Onde você vai comer? Eu não sei. Também não sabe, né, Vitória? Mas a gente vai dar um jeito. Mas sabe o que acontece? Onde você for comer, seja o lugar onde você for, Ele primeiro te encheu com o poder, para que você, onde você for, você possa viver diferente, possa agir diferente, possa pensar diferente, primeiro a seu próprio respeito. Primeiro, você vai dizer: eu creio. Você pode dizer isso? Diga assim: eu creio. Porque eu escolho crer. Eu creio que Jesus ressuscitou. Você pode dizer isso? Eu creio que Jesus ressuscitou. Tem muita gente que não crê que Jesus ressuscitou. E talvez no lugar onde você vai, na família que você vai, ou no ambiente que você vai, ou no restaurante que você vai, ou na tua própria casa, tem gente que não crê. Mas você é testemunha. Você é testemunha. Você é uma testemunha. Você crê. Você crê. Você escolheu crer. Você foi revestido de poder. Então faça isso. Faça isso. Não negue o testemunho daquilo que você é. Não troque o seu testemunho por nada nesse mundo. Nem por dinheiro, nem por contatos, nem por acessos. Não troque o que Deus disse para você, falou com você. É a sua escolha. Eu não posso convencer ninguém. Mas a palavra do Senhor, ela é poderosa. O Espírito Santo de Deus que te chama, Ele é poderoso e Ele te convence de todas as coisas. Amém, queridos? Aleluia. E por fim, livro de Atos, capítulo 1. E eu quero encerrar aqui. Os irmãos do louvor podem vir, por favor. Atos, capítulo 1. Verso 3 a 11. Está escrito. Atos, capítulo 1. Verso 3 até o verso 11. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se. Atos capítulo 1, versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus esteve com eles, soprou sobre eles o Espírito, amém? Mas ele prometeu: vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Eles estavam sendo assolados ou escravizados por Roma, que expandiu o seu império, pagavam impostos, não gostavam do presidente que eles tinham. Queriam um presidente novo. Aí Jesus respondeu: não nos compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas,
aqui em Jerusalém, onde vocês estão, em toda a Judéia, que é um pouquinho aqui na redondeza, Samaria, que é um pouco mais longe, já é distante, até qualquer lugar que vocês forem, até os confins da terra. Verso 9: tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, que lhes disseram: Galileus, discípulos de Jesus, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como ouviram subir. Aleluia. Ele ressuscitou. Ele foi para o céu. Teve gente que viu isso, testemunhou isso, escreveu isso, para que nós pudéssemos, para que eu e você pudéssemos crer. Teve alguém que viu e falou: olha, eu vi Jesus subindo, 2 anjos apareceram, olha, do mesmo jeito que ele subiu, ele voltará. Isso ficou registrado, ficou escrito. Para quê? Para que você creia. Há muitas outras coisas que Cristo fez, que Cristo falou enquanto ele andou aqui entre nós. Muitas estão escritas em livros, mas se tivesse que escrever tudo o que ele fez, faltaria muitos livros para serem escritos. Tudo isso para que vocês possam crer. As pessoas que viram, escreveram, deram os seus testemunhos. E tem gente que hoje não crê, não é isso? Mas nem por isso eles deixaram de escrever, nem por isso eles deixaram de falar.